Oi, gente, boa tarde. Hoje estamos aqui com o nosso primeiro episódio do Pod Empoderadas e hoje temos uma presença ilustre de uma mulher super empoderada que faz parte do nosso ambiente escolar, Mônica, professora Mônica. Oi, pessoal! É uma honra lhe receber aqui. É uma honra lhe receber aqui. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Estamos super honrados. Bom, a gente quer saber primeiro, né, como você vê a importância da educação na vida das mulheres e o seu impacto na sociedade como um todo. Pronto. Eu acho que dentro dessa nossa sociedade machista, eu acho que a educação para a mulher é uma válvula de escape, né? Porque assim, muito mais. E a menina que não gosta de estudar, e a menina que quer ser mãe, não importa. A educação não significa somente o aprendizado cognitivo. Educação é você ter argumentos, é você saber seus direitos, seus deveres, você correr atrás dos seus sonhos, né? Que geralmente os homens gostam muito de pisotear os nossos sonhos. Então, a educação, ela é base, ela é pedestal, ela é válvula de escape, ela é muitas das vezes, vamos dizer assim, a ação que vai fazer você entender que o mundo não é aquele pequenininho que você mora, mas aquilo que o mundo tem muito mais para você, e é onde você pode mostrar suas potencialidades, suas habilidades, suas competências, seu poder, né? Das empoderadas. E assim, na sua opinião, qual é o papel das professoras na promoção da igualdade de gênero dentro da sua sala de aula? Respeito. Igualdade de gênero é sempre respeito. Você tem que entender que você não pode colocar suas vontades em cima do outro. Você tem que respeitar assim, o que a pessoa é. Não estamos falando em coisas ruins, nós estamos falando no que, em termos de gênero. Se eu me sinto mulher, se eu me sinto cis, se eu me sinto trans, se eu me sinto. Então, se eu me sinto, eu sou. Então, acho que a palavra mais, vamos dizer assim, que melhor representa isso é respeito. Porque quando você tem um respeito, as outras coisas vêm naturalmente. E quais são as suas principais conquistas, assim, né, que as mulheres podem ter em sua área de atuação e como elas podem influenciar a percepção de gênero? Respeito também. Porque assim, a gente trabalha num ambiente, aqui no Arte Arruda, por exemplo, a gente tem quase meio a meio homem e mulher, né? Mas muitas vezes a gente sente que quando a gente fala, ou quando a gente expõe as nossas vontades, ou os nossos sonhos, ou uma ideia mesmo, ela, para os homens, ela não é abraçada da mesma forma do que para as mulheres. Não se vê como um corpo escolar, uma comunidade escolar. Ela se vê como, assim, a gente faz parte, mas a gente tem medo de dizer. Eu tenho medo de dizer porque as pessoas não vão gostar, eu tenho medo de dizer porque não vai ser ouvida, porque não vai ser atendida, porque esse projeto não vai ser feito. Você tem que dizer. Só vão sentir suas dores quando você disser. Enquanto você estiver calada, vão sempre lhe calar. Então, no ambiente escolar, essa questão do empoderamento é muito de eu dizer as minhas ideias. Se gostou, gostou. Se não gostou, o problema é de quem não gostou. Eu tenho que mostrar que eu tenho potencialidade, que eu tenho habilidade, que eu sei fazer a coisa. Então, é dessa forma que se vai quebrando esses paradigmas de que mulher é inferior, de que mulher não sabe, de que mulher não pode, né? E sobre as dificuldades, né? Quais são as principais dificuldades que você observa na vida das mulheres e a maneira como elas conseguem alcançar seus objetivos educacionais? Pronto. A questão financeira, né? Aí está mais relacionada à questão financeira. Não é só o dinheiro em si. Às vezes as pessoas dizem, mas fulano de tal trabalha só para ter dinheiro, para mandar nome, tem essa ideia de mandar. Ninguém quer mandar em ninguém. A gente quer igualdade, pelo menos salário, né? Nós sabemos que o Brasil hoje há uma briga muito grande de equiparação de salário entre homens e mulheres. Se eu tenho o mesmo cargo, faço o mesmo serviço no mesmo tempo, por que eu, simplesmente, por ser mulher, tenho que ganhar menos? Aí você vai para quê? Você vai para o trabalho, pela habilidade, naquilo que eu sou bom. Então, e a questão do financeiro, você entender que não é pelo dinheiro em si, é pela autonomia, é pela sua liberdade, é você querer comprar o que quiser. Né? Nós temos, infelizmente, no Moraújo, nós temos um problema muito sério que às vezes é jogado debaixo do tapete, que é a questão da violência financeira.
Os homens que ganham mais, que ficam humilhando a mulher porque não ganha, como se trabalho de casa não fosse importante, né? Manter a casa, manter menino. Os homens que ganham, nós sabemos que nós temos um grupo muito grande de mulheres, porque esse programa é de mulher, que são Bolsa Família, esses programas assistenciais do governo federal. E eles em nome da mulher, nós sabemos que muitos homens tomam os cartões das mulheres, né? Não dão dinheiro, não dão assistência. Então, a liberdade financeira não é a liberdade de achar que é maior ou menor que ninguém, não. A liberdade financeira é para você ter essa ideia de que você pode sim fazer as coisas, você pode sim participar, você pode sim fazer o que você quer dentro das suas necessidades. E na sua experiência, quais barreiras são mais frequentes para as mulheres em situações de vulnerabilidade social? A educação. A gente vê muita menina com muita potência, no Araújo é muito cheio disso, muitas meninas, muitas mulheres que não estudam. Já vi mulheres que não estudam porque o marido não deixa, já vi mulheres que não estudam porque o namorado não deixa, já vi mulheres que não se acham capazes de estudar, né? Então, assim, essa questão da vulnerabilidade vai estar ligada sempre à questão da educação, sempre de eu entender que eu, como mulher, posso fazer o que eu quero. Eu, como mulher, tenho o mesmo direito que o homem, como qualquer outro gênero. Eu tenho o direito de fazer aquilo que eu acho que é benéfico para a minha vida, para o meu crescimento pessoal, intelectual, amoroso, né, social. Então, essa necessidade de se compreender. Mônica, a gente fez alguns panfletos para os seus alunos falarem o que eles acham de você. Minhas cascas de bala. Da sua pessoa, como pessoa e como profissional. Aí a gente vai começar a falar. Vocês vão me perguntar tudo isso aí? Não, vamos começar com a pergunta da Mariane, do primeiro ano A. Na sua opinião, qual foi a importância das mulheres nas Olimpíadas de 2024? Ai, foi perfeito. Tá doido. Primeira medalha de ouro mulher. O último pódio, 3 mulheres negras e uma muçulmana, que vai de quebra da questão da intolerância religiosa. Né? Tivemos a mais, no caso do Brasil, nós tivemos quase, se eu não me engano, quase 70% foram mulheres que foram para as Olimpíadas. Então, assim, para as Olimpíadas das mulheres. Alguém pode até criticar, mas na outra ganhou 7 medalhas, nessa ganhou 3. Mas essa 3 tem um significado feminino que não tem tamanho para as outras 7. Esse comentário foi da Ana Sara, do primeiro A. Por que você acha que é importante mulheres serem empoderadas? Porque nós já fomos nós somos tão desempoderadas pelos outros que nós precisamos criar dentro do nosso âmago esse empoderamento. Porque se à medida que você é uma pessoa empoderada, você tem um brilho diferenciado, as pessoas lhe veem diferenciado, as pessoas respeitam você por esse empoderamento. Ninguém está falando de superioridade, entendo, ninguém está falando de superioridade e nem de diminuição do outro. A gente está falando de criar esse empoderamento que sempre foi barrado. Essa pergunta aqui é do Boaz. Mas Cite uma figura histórica pouco conhecida, mas que deveria ser mais valorizada. Uma mulher. Uma mulher. Vamos ver aqui, Maria. Carolina de Jesus. Carolina de Jesus é uma escritora e hoje ela entra nesse vamos dizer assim, nesse rol de grande potência, mas por muito tempo foi esquecida. São livros, então assim, você pode colocar a literatura negra como uma literatura que ainda não é muito trabalhada na escola, não é muito aceita. Eu vou até contar um babado fortíssimo, não vou citar o nome de ninguém por questão de ética, claro, né? Teve um projeto feito numa escola aqui no Araújo, não vou dizer também a data nem nada, para não entrar em detalhes. E quando eu disse, olha, leva livros, leva textos de livros afro e de livros indígenas. Porque hoje você tem uma quantidade de escritoras também indígenas e afro muito, muito boa. E eu senti, não é que a pessoa falou, mas eu senti vamos dizer assim, um pezinho atrás. Não houve um entusiasmo, não houve nenhuma fala de que poderia levar. Então, assim, essa questão desse empoderamento, dessa leitura, dessa questão desses estudos com figuras que não são muito conhecidas, elas são necessárias para quê?
para que as pessoas sejam relevantes, né? São mulheres que no seu período mostraram uma coisa, foram além do seu tempo, mas hoje às vezes não são lembradas. E graças a Deus nós temos muito, né? Podcasts, programas, a televisão a gente vê muito isso hoje, a gente vê muito jornalista negro, a gente vê escritor negro, e há esse empoderamento. As pessoas dizem assim, mas hoje só fala do negro. Não, a questão é que antes não se falava. Então quando se fala, dá a ideia de que se fala mais que os outros, né? Essa já falou sobre o primeiro A também. Você acha que as mulheres, elas deveriam ter o direito de escolher se querem abortar ou não? Sim, apesar de assim, aborto é uma questão muito, muito complexa, porque você mexe com a questão científica e com a questão religiosa, né? Que são duas áreas que brigam desde quando a filosofia surgiu, lá no século V a.C. Mas eu acho que a mulher é dona do corpo dela, e a consciência também. Eu particularmente sou contra, né? Apesar de ter as leis, claro, situações extremas, né? Mas, assim, a palavra aborto, você tem que entender o seguinte, quando as palavras entram na sua vida, elas têm que ter um momento, situação. Na minha vida teve aborto. Antes eu vi o aborto, a palavra aborto era uma palavra como qualquer outra da língua portuguesa. Hoje não, hoje o aborto para mim é uma coisa diferenciada, porque infelizmente eu sofri um aborto espontâneo. Tá entendendo assim? Mas eu sou contra o aborto, porém, tem situações que complica, é muito complexo você dizer sou contra ou a favor, você brigar, mas eu acho que é exatamente esse empoderamento que traz. Pode até algumas pessoas achar que não é correto, que não é bom, mas é um empoderamento de quê? O empoderamento da mulher mandar no seu próprio corpo, né? Então, assim, é bem complexo, é bem difícil. Em alguns casos, você acha que... Pronto, assim, qual é a lei no Brasil? Você tem para as crianças que tem, né, na Timor, se eu não me engano, tem a questão das mulheres que são estrupadas, porque eu não fico falando sério, eu fico imaginando você ser obrigada a ter um relacionamento e ter uma criança. Você tem que ser muito resiliente, muito forte, tem que ter assim, uma saúde mental muito grande, para quando você vê a criança, aquela criança que é sua filha, que você tem a obrigação de amar, né, que você vai amar, vai cuidar, e ela em algum momento lhe trazer uma memória tão ruim, assim, a mulher deve ser uma santa, uma anja para poder ter uma visão tão grande dessa. Esse comentário aqui é do Emerson, primeiro ano A. Por que deveríamos tratar o empoderamento feminino como algo importante? Porque ele é bom para todo mundo. Porque quando você respeita o seu semelhante, quando você enaltece o seu semelhante, você está se enaltecendo. Porque assim, toda vez que você diz uma coisa ruim para alguém, você se espelha. Então você não pode esquecer, quando você diz coisa ruim com alguém, você é ruim. Porque aquele espelho reflete em você. Então a sua fala, a forma que você fala, no caso dos homens, né? O sexismo, a questão do machismo, a questão da misoginia, isso fica feio, não é para a mulher somente, mas para o homem também. Porque ele tem que entender uma coisa, bem ou mal, querendo ou não, eles vieram de uma mulher, eles vieram do útero. Ele é no mínimo, o mínimo que ele tem relacionamento com a mulher é ser mãe. Aí ele pode ter mãe, pode ter esposa, pode ter filhos, né? Então assim, é muito relevante essa questão de empoderar. Você não está empoderando a mulher, você está empoderando o ser humano. Ele só é do mesmo gênero que o seu. Essa é da Fiorilane, do terceiro B. Qual ou quem é a sua motivação diária? Olha, falando sério, Deus. Acho assim, Mônica, é muito praxe dizer Deus, é religião, sei lá. Mas não tem como, colega. Você está num mundo totalmente cheio de problemas, né? E você tem que encontrar, porque Deus é a esperança, então você tem que encontrar dentro do caos o pacífico, a calma, a passividade. E você não consegue isso dentro da nossa estrutura humana. Acho que nós somos muito pequenininhos. Então, a minha como é que ela chama? A minha motivação diária é Deus e, claro, meu trabalho. Eu amo trabalhar, amo dar aula. Até a menina está arrumando de mim. Simone deve ter ser estudada. Porque eu já tenho 35 anos de profissão e eu tenho o mesmo gosto. Eu amo estar na sala de aula, Mesmo eu ainda dando trabalho, mas eu gosto. Essa pergunta aqui é do Moniquel. Por que o futebol feminino é desvalorizado?
porque tem uma questão machista e uma questão empresarial muito forte. Como nós estamos vivendo no mundo capitalista, é um futebol que não, no caso do Brasil especificamente, né? Se você for para a Europa, tá aí o exemplo das grandes potências da Olimpíada, eles trabalham isso já no ensino, de pequenininho, já nas escolas, né? Então ainda há essa ideia de que esporte é coisa de quem tem que fazer, esporte, principalmente para a mulher, é a ideia da mulher ser lésbica, né? Sapatão, então eu gosto, não, é esporte, independente de gênero, é esporte. Então assim, a desvalorização vai estar ligada, atrelada a esse pensamento machista, tanto é que a gente vê, né, eu já vi um menino dizendo assim, eu não consigo assistir um jogo de futebol feminino, mas é isso, por quê? Porque a ideia é que o futebol é masculino, não é. Futebol é um esporte feito pelo homem, né, homem gênero, homem espécie, não gênero, e que qualquer pessoa pode jogar, independente de sua orientação sexual. Né? Então, assim, e outra coisa é a questão do capitalismo simples. As empresas sabem que colocou no homem que ganha milhões, a marca vai se vender, não sei o que lá, tudo lá. Então é muito ligado a esses dois pontos. Bom, Mônica, foi isso. Muito obrigada. Nada, amor. Uma honra. Ai, obrigada de ver. Eu posso ficar com as perguntinhas pra ver? Pode. Tem um nome comigo? Tem. Algumas têm. Algumas tem. Uns são anônimos. Alguns são Ai, deve ser as espetaculosas. Mas são todas Suas. suas. Muito obrigada. Valeu, menina. Gostei, sabia?